né? Então, lembra que eu peguei e falei com vocês no começo que existem várias coisas dentro de uma dieta que a gente pode ajudar a criança no espectro. Dieta vai ser montada pela nutricionista, cardápio vai ser montado pela nutricionista. Nutricionista, como médico, tem umas que são fantásticas, como outros médicos tem uns que são umas porcarias. Então, a gente pelo menos faz um indício do que a família precisa ter em mente para começar a fazer uma dieta. Eu acho que isso é importante, essa informação, para quem é terapeuta, porque você consegue ajudar as famílias a ter uma outra visão, a procurar alguns outros caminhos. E é mais fácil se o terapeuta também souber sobre a dieta, a importância que tem para ele não estragar o que a gente está fazendo. De todas as dietas que a gente tem, quando você vai nos Estados Unidos ou em países da Europa, eles falam assim, a sem glúten e sem leite é a mais fácil de fazer. Pode até ser lá, aqui ainda é bem difícil, porque os produtos são difíceis, não tem em todos os lugares, o preço é um absurdo. Para vocês terem uma ideia, um pacote de bolachinha da Chá chega a custar R$30, e é uma bolachinha desse tamanho, que a gente sabe que não vai durar 4 dias. Então, assim, a minha ideia, o que é de princípio, se vem uma família que a gente sabe que tem um poder aquisitivo um pouco menor, alimentação o mais natural possível, tentar não consumir nada que foi industrializado, parar de dar pirulito, bala e companhia para a criança não precisa de açúcar para viver. Talvez um dos maiores vilões que a gente tenha seja o açúcar, tá? Então, primeira coisa, se a gente já consegue fazer uma limpeza na dieta dessa criança, e aí muitas vezes se trabalha com recompensa positiva primária, alimentos para recompensar a terapia. Então, se você for utilizar isso, você tem que pensar em utilizar alimentos que não vão estar atrapalhando a criança, tá? Então, dentre as dietas, a que é básica, que seria o inicial para tudo, é a sem glúten, sem caseína, sem soja, com restrição de corantes, com restrição de açúcar, com restrição de glutamato. E todo mundo fala só assim, né? Sem glúten e sem caseína. Pode perguntar agora ou só no final? O que vocês... pergunte. A soja, eu sei que é transgênico, e no início a gente começa a dieta sem glúten e sem a caseína. Eu dou um pãozinho de mel de soja, como recompensa de vez em quando, dou um saladinho de soja. Tá. Mas é raro, mas ele ainda consome. Deixa eu te falar uma coisa. Tem coisas que a gente vai falar na palestra. Então, eu vou tentar deixar todas as perguntas para o final, porque às vezes, talvez isso seja respondido para você no caminho. Independente da soja transgênica, só para você entender, a gente tem uma questão hormonal. Pior para mim é o extrato de soja e o leite de soja. Lecitina de soja. Lecitina de soja não. O extrato de soja, Hades, por exemplo, tá? Esses daí são os que piores são para a gente. Então, vamos lá. Entre questões de trabalho, tem uma coisa que vocês sempre vão me ver martelar, em toda vez que eu falo, tem trabalho. Pode ser que não tenha o número de trabalho suficiente que o cidadão quer, mas eu tenho trabalho. Então, eu tenho já 26 trabalhos falando sobre glúten e convulsões. Quanto a crianças, algumas indicações de dieta específica a gente vai ter, independente do espectro, tá? E eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas então, quer dizer, eu tenho trabalho já mostrando que vale a pena. Tem uns trabalhos que falam assim, não vale a pena fazer. E você vai olhar como foi feita a avaliação. Levar em consideração uma dieta apenas por 3 a 4 semanas não é um trabalho, né, gente? Eu tenho que levar pelo menos de 3 a 6 meses para começar a ter alguma perspectiva de melhora. Então, primeira coisa, quando o paciente vai lá no consultório de vocês, e eu estou falando agora de um consultório não de médico, não de nutricionista. Então, a primeira sementinha que você vai fazer, olha, começa a ler sobre as dietas sem glúten para o seu filho, começa a planejar. A gente não tira nada de cor. Primeiro, a gente vai ofertar para a criança alternativas para ver o que ela vai aceitar. Porque tem vezes que se eu tirar de uma vez toda, olha, nunca mais dá negresco por seu filho. Ótimo, tudo de bom. Mas às vezes a criança está tão acostumada que eu tenho que achar um substituto até conseguir fazer isso para uma transição para um alimento melhor.
Tá? Então, primeira coisa é a gente planejar. Segundo, fazer pesquisa. Por quê? Porque tem rótulo e no rótulo você vai conseguir saber, ver o que tem de ingrediente. Então, esse começo de adaptação não é só a criança, é a família toda que está se adaptando, é saber onde tem o alimento que ela vai poder comprar. Fazer pesquisas de alergias, anticorpos e intolerâncias. Isso daí já entra na parte de médico e entra na parte de nutricionista, porque são os exames que a gente está fazendo. De uma maneira indireta, a família que não tem como fazer o exame, o que a gente pode pedir? Deixa seu filho sem um alimento, então vamos colocar os exemplos. Deixe seu filho uma semana sem milho e depois de uma semana você dá um milho para ele. Se ele já tem uma atividade grafomotora, pintar, ele vai pintar, você vai dar 4 desenhos para ele pintar. O primeiro antes de comer o milho, o segundo 30 minutos depois, o terceiro 60 minutos depois e o último 120 minutos depois. Gente, isso é uma coisa que vocês podem fazer no consultório, porque a habilidade grafomotora da criança que tem alergia ou intolerância, ela muda na presença do alimento. Então, os próprios pais podem fazer semanalmente esse rodízio de alimentação. Então, eu tenho dúvida que quando o meu filho come chupa-laranja, ele fica com mais acelerado, ele fica com marca no ânus, ele fica com marca na boquinha. Então, eu vou deixar uma semana sem alimentos cítricos e na semana seguinte eu vou dar o cítrico para ele e eu vou avaliar como ele ficou. Isso é um teste de exclusão, tá? É um teste que a gente faz normalmente para as crianças. Mesmo com um teste, com a dosagem de IG e GG4 que eu faço no consultório, depois que a gente tira esses dois, eu começo a rodiziar os outros alimentos. Por quê? Tem uma alergia mediada por IgM, que é um outro marcador que não existe o teste. Laboratorialmente eu não tenho como dosar isso. Então, é a maneira que eu tenho para fazer, para saber qual alimento pode estar fazendo mal ou não. Tem crianças que vão ter problemas, outros problemas sem ser alergias e intolerâncias, por exemplo, como problemas com fenóis. Você não quer deixar terminar? Pode? E a intolerância para os fenóis é um pouco diferente, porque o alimento que tem fenol, a criança desenvolve uma reação imediata, a orelha dela vai ficar vermelha, na haste, e ela vai ficar com a maçã do rosto avermelhada. Isso eu não pego em exame nenhum, isso é só clínica. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, veio lá no exame da criança, que ela tem uma intolerância para leite, para soja, para isso, para aquilo, aquilo outro, eu tirei todos esses alimentos, e os outros eu vou rodiziar para ver qual ela tem reação ou não, porque tem alimentos que têm reação cruzada, então eu vou precisar pensar em outras alternativas. Testar receita e fazer menus planejados. Menus planejados, eu juro para vocês que tem que ser uma coisa pensada. Qual é o problema hoje atual? Vem uma família, ela quer fazer a dieta, mas ela não tem tanta vivência do que ela pode dar para o filho em termos de nutrição. Então, quando a gente manda para nutricionista, eu falo, olha, eu quero uma dieta assim, 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 para uma criança com tal idade, para uma criança com tal peso, com tal altura. Vamos estabelecer para ela, e eu estou repondo isso, isso, isso e isso, eu tenho isso, isso, isso de alteração. Quando é uma nutricionista parceira, você consegue conversar com ela e falar assim, nossa, a gente vai mudar isso na alimentação, vai estabelecer esse cardápio, esse suplemento aqui que você está dando tá legal, vamos pensar nisso daqui. É simples assim? Não, você conta nos dedos com quem você consegue trabalhar, tá? Essa é a verdade. E às vezes, até porque ou não tem uma vivência com o espectro, ou não tem uma vivência, hoje em dia, nutricionista, me corrija se eu estiver errado, ela cada vez mais está indo para nutrição funcional e esporte. Então, você encontra nutricionistas fantásticas para atividade física. Quando é para criança, você dá uma esbarrada. Criança de dieta cetogênica, que é criança para convulsão, você conta nos dedos os nutricionistas que sabem trabalhar. Crianças que têm problemas hepáticos severos, que a gente precisa realmente melhorar essa sobrecarga do fígado, você conta nos dedos a que você consegue trabalhar. Porque
Criança não é um mini adulto. A gente é totalmente diferente a fisiologia de uma criança abaixo de 7 anos. Vocês devem ver isso na prática. Então, também para a nutricionista é diferente para ela poder pensar. O glúten, que é a parte do trigo, ele está presente em pães, em bolachas, em farinhas. As aveias não possuem trigo, mas ela pode ter uma contaminação por estar, geralmente, ser processada no mesmo lugar. Tá? Então, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado com a aveia por contaminação. Algumas maquiagens têm glúten, principalmente batom e pó de arroz. Alguns produtos, como cremes, também têm glúten, então não basta ler só o rótulo do alimento, também tem que ler o rótulo da maquiagem e do hidratante, para ver se não tem leite, se não tem glúten. Sabonetes. O que eu acho que mais tem é o pó e o blush, né? O que mais tem glúten é o pó e o blush. Então tem que realmente ver marcas que não tenham. Exatamente, porque a criança vai te beijar. Você não vai comer o glúten. Quem vai para a boca dela é a sua maquiagem. Então a primeira coisa que tem que ver é a história se tem ou não. Então, arrasada. Então vamos lá, o que eu tenho de problemas do glúten? É o glúten oculto, né? Então, por exemplo, aroma de baunilha, algumas marcas como da Oetker eu tenho glúten. Gelatina, algumas marcas eu tenho glúten. Então, isso é importante a gente ler os rótulos no todo. Alguns amidos, alguns vinagres também podem ter glúten. Então, é aquilo que a gente falou antes. Ler rótulo, tem que ler para tudo. E tem que mudar a maquiagem da fono? Tem, sinto, mas tem. Tudo bem? A caseína é a proteína do leite, né? Dentre as proteínas, a gente tem caseína, alfa e beta-globulina. A beta-globulina é a mais ligada com problemas de alergia para crianças do espectro, mas a gente não tem um exame muito fidedigno dela para ver um IgE, tá? E o IgG4 dela não existe. Existe o IgE para caseína, existe o IgE para beta-lactoglobulina, mas não existe o IgG4. E o nosso IgE de beta-lactoglobulina, ele é bem ruim aqui no Brasil. Eu tenho caseína no creme de leite, no iogurte, nos queijos e derivados. Então, quando eu falo uma pessoa tem intolerância à lactose, nós adultos acima dos 25, nós podemos consumir iogurte? Podemos, porque o iogurte não tem a lactose. A criança, eu estou pensando na proteína, é diferente, por isso que no primeiro momento ela não vai poder. Ela não vai poder para sempre? Não, ela não vai poder dependendo do que ela tiver de resultado clínico e laboratorial. Algumas vezes, quando a gente for reintroduzir o leite para ela, nós vamos começar com o que é menor, manteiga ghee. Então, a caseína, a beta-lactoglobulina, essas todas são proteínas. Quando a gente vai reintroduzir a dieta na criança e eu estou reintroduzindo o leite, eu vou começar com o que é menos agressivo, com a manteiga ghee, e eu vou aumentando progressivamente para iogurte, depois para queijo. Dificilmente, gente, eu vou chegar no leite de novo, porque o leite, independente da questão IgE e IgG4, eu tenho um aspecto de mucosidade, ele aumenta o muco. Qual outro alimento que aumenta o muco? A banana. Então, criança que tem coriza, o que eu tenho que segurar a peteca? Leite e banana, tá? E isso daí, um dia, se vocês quiserem bater um papo sobre questões de mucosidade e outros alimentos que não tem a ver com a dieta do espectro, eu tenho um leque de informação. Hoje eu fiz realmente voltado para o espectro autista, porque a gente tem que pensar nas crianças. Aqui na CACI tem bastante criança pequenininha, eu tenho que pensar nelas para resolver a mucosidade mais rápido, tá? A caseína, eu tenho que ter alguns cuidados. Então, coisas que a gente tem. O corante de caramelo, que é um corante, né? Então você nunca vai pensar que o corante vai dar problema com a caseína. Alguns açúcares, como o açúcar marrom, alguns cremes, como creme bávaro de chocolate e aroma de chocolate natural.
entra também na mesma coisa de ler rótulos. Essa aqui é uma relação que todo mundo fica com medo. Isso é caseína? Não. Lactato de cálcio ele pode até ser ruim, mas ele não é caseína. Tá? Todas as outras coisas, manteiga de cacau, que tem lá o trigostoso, que é um chocolate gostosinho toda a vida. Não tenho leite, eu não tenho caseína nele, eu só tenho a manteiga de cacau. Dá para consumir. Lactato de sódio, lactilato, todos esses não são caseínas e podem ser consumidos. Soja, nós temos alguns problemas com a soja. A soja, além dela a gente ter a situação dela ser transgênica em 90% no nosso país, e nós vamos evitar a alimentação transgênica porque ela é uma pró-cancerígena, ela é uma pró-inflamatória. Então, vale a mesma coisa que eu falei do mercúrio para vocês. Se vocês querem contaminar vocês, problema de vocês, mas as crianças não, porque as crianças têm um sistema de autorregulação muito ruim. Tá? Que soja que eu posso consumir? Eu posso consumir a soja fermentada se eu não tiver alergia ou intolerância, o miso e o tofu, para quem gosta, né? Porque a soja fermentada ela não tem um potencial alérgico. Eu posso consumir lecitina de soja? Posso, porque a lecitina é apenas uma parte só da soja para a gente fazer espessamento. Então, quando eu quero falar assim, eu quero fazer uma dieta restrita de soja, o que eu não quero? Eu não quero o leite de soja, o extrato de soja, o biscoito de soja pavoroso eu também não quero, o iogurte de soja pavoroso eu também não quero. Agora, é um alimento que tem lecitina de soja para dar um espessante. Tudo bem, eu posso usar. Tá? Meu filho gosta de creme do tofu. Também tudo bem, dá para usar. Tofu pode. E o miso também, apesar da aparência feia dele. Soja, onde a gente pode encontrar, né, que a gente nunca pensa? Na goma arábica, no agar-agar, tem que ficar esperto, porque no agar-agar vem escrito se tem soja ou não. Na alfarroba, algumas têm soja, não são todas. Tá? As proteínas vegetais, algumas lecitinas que não são lecitina de soja, algum glutamato. Aqueles wheys que a gente toma, alguns são hidrolisados de soja, também que não é indicado para a gente usar, alguns amidos. Caldo de legume e amaciante de carne não é para usar de jeito maneira, porque eu estou cheio de glutamato naquilo. As crianças autistas, elas têm muito mais glutamato do que GABA, então quanto mais glutamato, quanto mais amor do sazon, quanto mais caldo quinor, mais agitação. Tempero é tempero, cebolinha, salsinha, sal, alho, é esse o tempero, curcuma, isso é um tempero, bem Bela Gil, né? Bem estilo Bela Gil, porque se a gente for pensar em usar quinor, sazon, todos esses, eles realçam sabor? Realçam, mas eu vou ter uma criança extremamente sem atenção, extremamente fora do contexto. Vamos lá, a coisa que é mais difícil, tirar os alimentos proibidos, né? Porque às vezes o pai e a mãe querem manter os lanchinhos deles. Numa fase de implementação de dieta, eu acho que vale a pena a dieta família inteira, ainda mais se tem outras crianças, porque vai ser uma sacanagem muito grande um comer a traquinas e o outro não. Então, o primeiro momento é todo mundo em dieta, tá? Até para facilitar a vida. Tem que segurar a questão social? Tem. Não é só não levar ao supermercado. Eu priorizo a socialização a todo custo. 3 meses eu peço, seu filho vai ficar meio à parte de festa. Porque vai ser difícil para essa criança não ir atrás de um alimento. Então, depois disso, não, a gente consegue ter outros subterfúgios. Mas o início da dieta é importante a gente fazer uma coisa bem direcionada. Tem criança que só toma o iogurte que você vai fazer dentro do potinho da Danoninha. Então, muitas vezes, numa alternativa de iogurte, a gente vai pedir para fazer um iogurte de Neocate, que é um suplemento de aminoácido, que não tem alérgeno nenhum, vai ter que pôr nesse potinho. A história dos recipientes tem muita lenda junto da dieta, né? Então, assim, o que é importante para valer? Onde eu cozinho sem glúten, eu não vou cozinhar com glúten na questão assado. Então, fornos. O forno que é para o sem glúten é para o sem glúten. Então, estou começando uma dieta, põe um forno elétrico
para cozinhar sem glúten, deixa o outro forno normal para cozinhar todas as comidas que queira. Por quê? Porque na hora que aquece o glúten, ele solta partículas, ele gruda no forno. Então, ele pode contaminar outros alimentos. A história da esponja para lavar uma coisa de outra, para quem é extremamente alérgico, até vale a pena. Para quem é intolerante, isso não faz tanta diferença. A mesma coisa usar prato e garfo alheio, gente. Isso, para quem é muito alérgico, pode até fazer certa diferença. E aí a gente tem que começar a definir algumas coisas que são exagero e algumas coisas que são legais para fazer, porque se a gente for muito para o exagero, vai ser muito difícil para essa família adaptar para a vida dela. Então eu tenho que fazer as coisas aos poucos. Seu filho realmente é um alérgico, eu tenho que diferenciar as esponjinhas. A primeira coisa eu tenho que tirar da alimentação dele, não adianta nada eu só mudar as esponjinhas, né? E se fosse em casa, ia ser uma bagunça se eu tivesse que mudar as esponjas, tá? Já vou começar desde aí, porque eu sou a pessoa que pega uma, pega a outra, lava com uma, lava com outra, e o Felipe é a mesma coisa, ele aprendeu a fazer assim. Então, você tem que colocar dentro da realidade de cada família o que vai ser feito. Lógico, se tiver uma alergia verdadeira, o pai vai chegar me contando antes de tudo, olha, meu filho toma leite, ele precisa ir tomar, fazer a inalação no hospital porque ele tem uma crise de broncoespasmo severo. Esse pai que já chega com essa história, eu não preciso nem fazer o exame, isso é uma alergia para valer, né? Então, nessa alergia, sim, a gente vai tomar um outro cuidado. Não como os antigos favoritos, como a amada pizza, perto do seu filho, se você quer que ele faça dieta, porque isso é uma sacanagem. É igual eu pegar um gordo que está em dieta há 3 semanas e convidar ele para ir no rodízio de pizza, gente. Pô, é uma baita sacanagem, né? Então não dá para a gente também sacanear com a criança. Escola, a gente tem que avisar a escola, e a escola tem que ser parceira. Então eu não vou chegar nunca impondo para a escola, e sim conversando com a escola. Olha, eu preciso de uma dieta dessa maneira, o que nós podemos fazer, como nós podemos lidar com isso com os outros amigos. Vocês têm como me avisar se tiver festa prévia? Por quê? Para a gente se adaptar. Muitas vezes quem vai levar o lanche para a escola vão ser os pais. A vantagem da escola municipal é que hoje já existe o projeto sem glúten, sem leite, sem lactose, sem caseína, sem soja, sem açúcar, sem isso, sem aquilo, para todo mundo. Só basta a gente entrar com uma requisição. Isso nem sempre é fácil na escola privada, tá? Então, isso é uma sugestão para quem é terapeuta poder fazer e orientar as famílias. Semana 1 e 2, remover toda a caseína, né? Aos pouquinhos, se toma leite, mesclando leite. Por que a caseína primeiro? Porque ela vai dar menos reação do que o glúten, porque a hora que eu tirar o glúten vem um mau humor. Então, passei 2 semanas, tá tudo bem? Quer que volta lá, Bruna? Passei 2 semanas, tá tudo bem, eu já consegui fazer essa mudança de leite, eu vou falar para a família tirar o glúten da criança. Isso ela está 1 mês estudando antes, tá? A família está 1 mês lendo o rótulo antes, porque eu não vou falar, semana que vem a gente vai fazer isso. Eu vou dar 30 dias para eles se pesquisarem. Semana 3, 4, tirando o glúten. Semana 5 e 6, tirando a soja. Agora a gente considera que a criança está começando para valer na dieta. Aí, nesse meio tempo, o pai e a mãe já estão orientados, porque a gente está falando de 7, 8, então o pai já tem que ter procurado um médico ou nutricionista nessa altura do campeonato para ver o substituto. Tem um neuro que eu estou achando muito divertido, um neuro em São Paulo e uma neuro em Minas Gerais, em Monte Claro. Eles põem as crianças em dietas, quando fala 3 meses, esteja com a consulta marcada lá com a Simone para ver o que vai repor. Então está chegando uma beleza, que as crianças já estão chegando em dieta. Aqui na Cassi também, grande parte que já chega pelo menos com uma orientação, mas isso é mãe passando para mãe, né? WhatsApp, só por Deus. 9 e 10, nesse momento a gente já vai estar refinando. Isso daí já não vão ser mais vocês que vão estar orientando. A gente já vai ter feito o exame, já vai estar pensando naquela história da dieta rotativa para pensar com as crianças. Quem mais tem um problema com reação alérgica? Leite e derivados. Ovo, principalmente a clara. Peixe e outros crustáceos.
Nozes. E quem tem problema com nozes tem problema com kiwi e tem problema com banana. Então, se eu tiro um, eu vou emendando os outros. Trigo, que aí entra também aveia. Amendoins, que eu tenho que ficar esperta com as outras nozes. Avelã, castanha do Pará e tudo mais. E a própria soja. Essas são opções de substituição de glúten. Então, quando a gente está falando numa dieta sem glúten, eu posso usar essas opções de farinha. Quando eu estou falando numa segunda dieta, que é uma dieta cetogênica, que é aquela que dá mais resultado, eu não tenho nenhuma dessas farinhas. Então, realmente é um período de transição. E eu brinco com toda a família que sem glúten e sem caseína é só um começo. Né? Porque daí a gente vai definindo melhor o que vai fazer. Não dá para eu chegar de cara para uma família e falar, olha, vamos fazer um carboidrato específico. A família não dá conta. Os substitutos do leite, e a gente tem aqui uma observação para o leite de arroz, porque infelizmente no país, internet tem a coisa boa, né? Internet ajuda muita gente, mas também leva informação muito ruim. Então toda mãe tira o leite por leite de arroz. Esquecendo que o leite de arroz aumenta o arsênico, esquecendo que o leite de arroz aumenta o fungos. Aí a mãe chega toda feliz lá no consultório, olha, eu mudei para o leite de arroz. Que bom, que ótimo, a gente vai mudar, tá? E tudo bem, e vai tranquilo. Por quê? Porque o leite de arroz, ele é só um veículo, gente. Ele não é um alimento. Então, se eu for fazer um leite de arroz puro e simples, no mínimo, eu tenho que repor alguns aminoácidos. No mínimo. E eu tenho que pensar, se essa criança for uma criança que tem muito fungo, eu tenho que tirar o leite de arroz e eu tenho que alternar. Então, às vezes, a gente vai usar o leite de arroz sim, mas nós vamos alternando. Leite de coco feito em casa, que é com coco verde, a carninha, ele é ótimo. Inclusive, ele dá uma ajudada no intestino para a criança que tem prisão de ventre, ele é fantástico. Mas dá um trabalho danado, porque a família tem que arranjar coco verde para fazer leite todos os dias. Vamos combinar que não é toda a família que tem esse tempo para fazer isso. Tá? Os óleos, a gente tem... Óleo é uma coisa que está assim, né? Hora está ótimo, hora cai, então tem as questões de modismo. Hoje em dia, a moda supra-sumo da cocada é o óleo de coco, que eu acho ainda que continua, e a banho de coco é melhor do que considerado o óleo de coco. O azeite, ele tem um bom poder antioxidante, mas ele feito frio, né? Se eu quero fazer um alimento aquecido, eu estou perdendo essa atividade antioxidante do azeite. Eu posso fazer a comida no azeite? Posso, mas eu estou perdendo a grande vantagem dele. Fritura não é bom para ninguém, ponto. Mas se a criança só come a coisa no pastel, como eu já tive criança que só comia coisa com massa de pastel frita, a gente começa fazendo o pastel na banha, para depois evoluir para um pastel assado, para depois tirar o pastel e deixar só o restante das coisas. Então, os óleos não recomendados, um deles é o óleo de canola, que está na fase ruim, né? Mas ele vai voltar à fase ficar boa, como o ovo já teve a fase ruim, hoje está na fase boa, a gente sabe que a canola também vai ter essa fase boa de novo. Mas hoje em dia a gente sabe que ele não é tão recomendado assim. O óleo de palma, ele é muito usado para fazer biscoitos. E as nutricionistas dos institutos de autismo, tanto do Autism Research quanto do MAPS, elas recomendam não usar, mas é engraçado que elas não conseguem te explicar exatamente por que não usar. E o óleo de palma, ele é um óleo fácil para a gente usar para fazer biscoito, sequilho, essa coisa toda, mas elas recomendam que não se use, tá? Então, a gente tem um preparo da dieta, que é aquilo que a gente falou, que já vai começar a falar para a mãe parar de dar pirulito, bala, companhia limitada, ler rótulo e se informar. Introdução da dieta sem glúten, sem caseína, sem soja. E aí introduz suplementos, que daí não é com vocês, né? Com o pessoal de terapia. Faz os exames, remove as outras toxinas, trata fungos e bactérias. Aí a gente começa a definir aquela história do rodízio. Eu tenho problema com carboidrato, então é uma criança que tem alteração eletroencefalográfica,
ou é uma criança que tem convulsão, eu tenho que pensar numa dieta cetogênica, dieta de carboidrato específico. Hoje em dia existem grupos de mães só voltadas, ligadas, e nutricionistas só ligadas nisso. O problema com o fenol, que é aquela história da orelhinha vermelha e da maçã do rosto vermelho, eu tenho que fazer remoção e ver se eu tenho novas toxinas. Então vocês vejam que esse processo de adaptação entre dieta e toxina, ele pode levar até 8 meses para a gente definir exatamente qual dieta que a pessoa vai fazer. E mesmo assim, você planejando tudo, mesmo você tendo esse planejamento todo, tem famílias que não conseguem aderir, tá? Seja até porque a criança não aceita o alimento. Então, a ideia é básica. Quando vem um pai, uma mãe, perguntando a data para mim, mais ou menos do que a gente tem, sem glúten e caseína, pensa em 1 ano, já assim para a pessoa desencanar. E eu sou bem... pensa para 2 anos, porque talvez em 1 ano a gente esteja migrando para uma dessas. Carboidratos específicos, que é aquela que eu falei, indicação para quem tem convulsão, para quem tem alteração eletroencefalográfica e para quem está tendo pouco ganho com o uso da dieta sem glúten, sem caseína. Baixa de oxalatos, que é a criança que está se mantendo sem fungos, ou mesmo manter a GAPS. A GAPS é uma dieta onde eu entro com a carboidrato específico e mais algumas coisinhas que eles orientam. Ou a Body Ecology, que seria uma dieta paleolítica, que é aquela do alimento mais natural possível. Tá? Este é o Felipe, meu filho, em 2012, na feira... Meu Deus do céu, é uma feira que tem lá sobre inclusão, negociando com a moça do McDonald's, quando ela ia fazer um McDonald's sem glúten, sem glutamato, com baixo cálcio e sem leite. Então, assim, as crianças ficam tão vivas, pelo menos meus pacientes, eu acho, eles ficam tão assim, né? Mas isso tem glutamato? Isso tem glúten? Bom, agora não dá para usar, então eu vou usar só daqui a algum tempo. E o Felipe negociando e a moça se acabando de rir lá com a gente. Ok? Perguntas? Lecitina de soja perguntava? Ok. Já foi respondido. O óleo de coco, você falou do coco verde. Eu tenho coqueiros no quintal e a gente tira o coco, não o verde, mas aquele que já foi madurado para ralar e fazer o leite de coco. Tudo de bom. Tudo de bom também. A criança que tem diarreia tem que tomar um pouco de cuidado, porque ele é muito oleoso, né? Então você pode aumentar o fluxo de fezes, tá? É uma das coisas que é o senão, tá? Para usar. Mas é um bom leite. É a história do abacate. O abacate é um dos alimentos mais ricos que a gente tem. Mas em compensação, eu tenho a situação dele, da gente não... Como que eu vou lhe dizer? Dele ser um alimento que também solta o intestino. Um substituto para banana. Você quer mesmo a resposta? Eu juro que eu quero. Como é que a gente... O que quer dizer isso? A banana é rica, né? Começar a apresentar outros alimentos. A banana, a criança procura ela por causa da serotonina, né? A banana, ela aumenta a serotonina de uma maneira muito rápida. Então, eu tenho... O que foi, Bruna? Falar porque eu não pode dizer, ele come a dele e a dos amigos. Banana que Então, primeira coisa, a serotonina, para eu aumentar, eu tenho outros alimentos que eu posso aumentar para diminuir a necessidade de serotonina dele, tá? Então, mesmo a criança que aceite comer beterraba no alimento, ou que aceite... E aí tem um grupo de alimentos, isso que vende escritos, ele aumenta a serotonina a ponto da criança poder diminuir a banana, tá? Porque a serotonina a banana nada mais é que ela dá imediatamente a serotonina, tá? Alternativa para fruta, só para textura, pera. Minha sobrinha, ela não é do espectro, mas ela tá com ao leite. Intolerância. Não, resistência não, o outro. Não. Alergia. E a alergia dela está ao nível, se eu não me engano, ou está o mais alto ou está quase o mais alto. Está tão alto que outro dia ela foi no supermercado e aí ela colocou a mão no carrinho e depois ela começou a coçar a mão e foi coçando o corpo todo porque alguém tinha comido biscoito, o biscoito tinha caído no carrinho e ela encostou a mão no carrinho que tinha biscoito e agora surgiu a alergia ao leite também.
Só que ela está com 2 anos e a gente tem um problema do ano que vem tendo que colocar na escola e tudo mais. Teria algum jeito de amenizar ou o que fazer por causa dessa alergia? José, é o seguinte, se ela não está no espectro, tá? Então vamos pensar. A primeira coisa é uma alergia alimentar. Eu tenho que ajudar a refazer a parede de intestino. Então, a grosso modo, suplementação é L-glutamina. Suplementação é a próxima aula que eu vou falar. Então, a L-glutamina ajuda. Para quem está no espectro, eu não posso dar L-glutamina o tempo inteiro. Eu tenho que dar períodos. Primeira coisa. Segunda coisa, sua família tem que pensar que não tem leite mais na vida, né? Nesse momento. Isso. Então, assim, a mãe, ela não pode ter contato com leite e com derivados. Ela tem que tomar cuidado com hidratantes de pele que pode ter leite, tá? Primeira coisa. A sua sobrinha, numa transição, alergia é aquilo que a gente falou, de grau 1 a grau 6. A sua sobrinha, numa transição para alimentação, se ela não for tomar leite materno, ela tem que usar um leite chamado Neocate. Na faixa etária de 2 anos, e dependendo de como está o estado físico dela, é o Neocate LCP. Se ela tiver no estado físico ok, já com a constituição adequada, é o Advance. Por quê? Não adianta dar Pregomin, né? E isso daqui fica ruim para as meninas, que as meninas não sabem. Pregomin é um leite que é dado pelo governo para quem tem alergia a leite, mas é uma alergia a leite genérico, e quem tem alergia à proteína, como essa beta-lactoglobulina, ou como quem tem alergia à caseína, vai ter reação ao Pregomin também. Não adianta dar o Aminocard, porque o Aminocard também tem proteína, então tem que ser o Neocate para valer nessa mudança. Não existe um tratamento que vá fazer para ela efetivo para ela curar. Agora, existem coisas para amenizar, e é aquilo que eu te falei, a gente vai diminuindo o grau dela e ela ainda pode se tornar não alérgica depois dos 7 anos. Existe um negócio chamado imunoterapia ativa, que é feita com o próprio sangue da criança, e para muitas situações ajuda, tá? Leite é uma das poucas que não ajuda muito, que ajuda só um pouco, mas existe essa opção também. E aconteceu ontem, teve um problema sério, porque ela era viciada em ovo. Ela só comia ovo. E agora, semana passada, usou ovo. Então, José, ela não queria comer nada. ela pode fazer alergia a ovo, a frango, carne bovina. Dificilmente ela vai fazer a peixe. Um alérgico verdadeiro a leite é um alérgico verdadeiro, para valer. E isso não pode dar, e não pode dar leite de soja, tá? Não pode dar leite de soja, porque dá reação cruzada. A criança faz a dieta, diz estar na dieta, mas toma Guaravita todos os dias. Guaraviton. Guaravita? Não é semelhante a Guaraviton? Então, é tudo de bom, Guaraviton, né? Porque deixa a criança com super impacto, podia tomar com Red Bull junto, que é bem energético, né? Aumenta a oxigenação tecidual, só dá déficit de atenção e hiperatividade junto, né? Por conta do açúcar da criança, no Guaraviton, no Guaravita não sei, mas no Guaraviton, por conta do açúcar, ela mantém a inflamação, que o açúcar mantém o estado inflamatório. Agora, a Guaravita é tudo de bom, a criança vai ficar super elétrica, bem ativa, power, bem legal. O Guaraná tem coisas muito legais, ele aumenta a oxigenação tecidual, isso é verdade, tá? Sem dúvida nenhuma. O problema do Guaravita Guaraviton é o açúcar, o conservante, como ele é feito. O açúcar dele é muito mais do que o Guaraná, né? Se fosse só o Guaraná em si, a fruta do Guaraná, o extrato de Guaraná, aquele Guaraná em pó que a gente tem da Amazônia, ia deixar realmente a criança mais elétrica. Mas para quem tem disfunção mitocondrial é tudo de bom, porque a pessoa tem um upgrade de energia. O Guaravita, o Guaraviton não é para usar. A bronquiolite, quando se faz o uso de... A criança já é alérgica ao leite e faz uso de leite de cabra. Tem alguma coisa? Ó, a pergunta é, criança que é alérgica a leite usando leite de cabra. O leite de cabra tem as proteínas do leite, tá? Beta-lactoglobulina, caseína, alfa-lactoglobulina, ele não tem lactose. Qual o único leite animal que eu não tenho caseína? O leite de camela.
Então, assim, o leite de cabra em si, ele também tem um potencial alérgico, só que ele não tem lactose. Então tem muitas crianças e ele é uma proteína que é mais hidrolisada. Realmente dá uma ajudada perante o leite de vaca, ele é melhor, tá? Para criança alérgica. Mas é o melhor desse tantinho. O leite de camela, hoje em dia, é uma terapia usada. Não dá o leite, o copo glu glu glu, mas uma colherzinha para ajudar nas reações alérgicas. Você sabe que tem um povo estudando o leite de mula? Aqui no nosso Nordeste. O leite de mula está sendo estudado no Recife. Tem paciente meu que está nesse grupo de estudo. Calma, tudo bem? Meu filho tinha intolerância à lactose quando pequeno. E ele tomou por vários anos o leite de soja. Num dado momento, a pediatra disse que ele já não tinha mais e que a gente podia fazer, assim, já começar com outros alimentos. Fomos começando realmente. O Miguel hoje ele toma leite e os alimentos normais, né, com a lactose. E depois da sua palestra eu percebi que ele não tem os sintomas de alergia, de intolerância, mas ele desenvolveu de uns anos para cá, talvez você possa me ajudar, o intestino ficou preso. A constipação ela pode vir como uma reação de intolerância, né? Ela pode vir. E a criança que tem o problema com leite, realmente a gente pede para não usar o leite de soja, mas isso tem muito pouco tempo, essa observação. Acho que tem menos de 4 anos para cá esse olhar de intolerâncias cruzadas, tá? A criança que a gente sabe, o adulto, adolescente que ficou com o intestino preso, a primeira coisa que eu tenho que tratar é a flora intestinal dele, né? Repor lactobacilos, essa coisa toda, para conseguir fazer de uma maneira eficaz. E fibra, né? E fibra, e água. Sem água não adianta dar fibra e não adianta dar probiótico. O leite, ele só solta mais na intolerância de lactose, né? Então você vê, por exemplo, o cara que é adulto e toma leite e começa a ter muitos gases e o intestino mais solto, realmente a gente está pensando numa intolerância à lactose. Esse só adulto, se ele quer manter o leite, a gente pede um Zimil, um leite sem lactose é suficiente. Vamos lá. Mitos e verdades, né? Leite de soja aumentando e a soja aumentando puberdade. Existe um trabalho muito legal falando sobre isoflavonas como acelerando as meninas numa puberdade precoce. Então, uma menstruação mais precoce, o aparecimento de mama mais precoce. Nos meninos não vão transformá-los em gays, não é isso. O que pode acontecer é uma deposição de gordura mais feminina, porque a mulher ela tem uma deposição de gordura de um jeito e o homem tem de outro. Por exemplo, o homem não tem o nosso colchãozinho adorado. Os meninos com muita soja, eles têm. Os meninos desenvolvem celulite. Então, é interessante você ver, as isoflavonas, elas são pró-estrogênicas. Então, o que a gente tem nas meninas, isso acredita-se muito, tá? Que as meninas hoje em dia estão com uma puberdade mais antecipada por causa de xenobióticos. Um dos xenobióticos é a soja. Para um adulto ter a quantidade de cálcio que ele precisa por dia, vindo do leite, ele tem que tomar 3,5 litros de leite. Eu acho que ninguém toma isso. Então, o cálcio vindo do leite não é minha preocupação. A gente tem outras maneiras de repor. Tá? Realmente tem outras maneiras de repor. Vale muito mais a pena você investir na sua alimentação. E lógico, né? Adeus a congelados. Primeira coisa. Torrar a casca de ovo para misturar na alimentação. Isso ainda é feito para criança de desnutrição grande, né? Se você pega o trabalho do Médicos Sem Fronteiras, até hoje se faz. Até hoje se faz. E é uma fonte de cálcio. Tá? O que a gente fica mais preocupado, no caso das crianças do espectro, realmente é dar vitamina D e acompanhando esse cálcio, acompanhando o desenvolvimento ósseo. Muitas vezes eu não preciso
repor cálcio. Aqui no Brasil, eu tenho mais caso de hipercalcemia do que de cálcio normal. Agora, minhas vitaminas D estão todas lá embaixo. Mais alguém? Peraí, deixa eu só entender isso melhor. Vai lá. Tá, eu tomo média de 1 litro de leite por dia. Sou apaixonada por leite. Ok. Mas aí, tipo, eu tenho um sentindo dor, não paro de tomar Porque você ama. Porque eu amo. Porque tem casiomorfina e isso te Mas dá um aí tem conforto. não sei o que, entendeu? Então, vamos lá. Você ama o leite por quê? Porque ele tem um negócio chamado casiomorfina. Essa casiomorfina, ela dá um prazer e dá mesmo. Não é uma coisa besta, não. Você sente um acalanto com aquilo, tá? Ainda mais com o Nescau. Não é um acalanto? Hã? Gelado de manhã. Isso, gente, é verdade. Dá um aumento na questão do prazer. Se você gosta tanto de leite, a opção para você talvez seria um leite sem lactose, porque pelo menos você não vai ter os sintomas de estufamento, de má digestão, você não vai ter dor articular, não vai ter enxaqueca, porque a história do leite, a gente está falando muito no gastrointestinal, mas qual é a consequência dele para mim? Eu não sei a sua idade, mas qual é a consequência? Dor articular, enxaqueca, tudo bem? E começar a ter TPM depois dos 35 anos. Então, o problema do leite é muito mais do que intestinal. Então, assim, no seu caso, no mínimo, eu tinha que pensar num leite sem lactose. Você não é uma bezerra. Você tinha que evoluir para não tomar um leite com Nescau. Mas se você quer continuar tomando mesmo e mantendo e tirar a lactose, não te tira a dor articular, não tira a TPM e não tira a enxaqueca, tá? Ela só melhora o sintoma gastrointestinal. Então ela só melhora a questão de gases e tudo mais. Leite de inhame, você sabe que é legal? O leite de inhame e leite de frango, eles eram feitos nas crianças desnutridas, né? É tudo de bom pra gente. Porque ele é um veículo bom de alimento. Só que, Bruna, quem gosta de leite de vaca é por causa da casiomorfina. Então, o leite de inhame não adianta. Mesmo a gente dá um leite arroz, o leite em pó tem proteína do mesmo jeito e tem lactose do mesmo jeito. Não faz diferença nenhuma. É leite de vaca do mesmo jeito. Só que, às vezes, ele é mais enriquecido com alguma coisa boa. Tá? E, assim, não sou totalmente contra o leite, não. Se a gente pudesse ter o contato com o leite cru, aquele da vaca, que tira e a gente toma ocasionalmente, isso eu acho que ia ser legal. O problema é que o nosso leite que chega pra gente já não é mais leite. Ele já está tudo misturado. E por isso que a gente vai ter tanto problema com ele. E o inhame não causa inchaço, gases, essas Nem coisas? todo Nenhum mundo. problema Não, intestinal? nem para todo mundo. Nem para todo mundo. É isso que Mas eu para ia quem tem desbiose, vale a pena. Tá. Ok?